Senhor Jesus, amado Senhor Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, estamos reunidos em Teu nome mais uma vez para dar prosseguimento às nossas tarefas doutrinárias de todos os sábados. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos companheiros espirituais que nos ajudam nessa tarefa. Também, Senhor, a presença dos companheiros desencarnados que são convidados para participarem desta reunião. Também, Senhor, nós te pedimos que os comentários de hoje, a palestra, as reflexões que nós tivermos hoje, que nós possamos colocar em nossos corações e que elas nos dê forças, no sentido de que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, com o objetivo de que os nossos espíritos se sintam cada vez mais fortalecidos e amparados no teu amor. Pedimos, Senhor, pelos companheiros do planeta que foram acometidos pelo Covid-19, pela pandemia, e também pelos companheiros que desencarnaram, vitimados por esta mesma pandemia. Senhor, todas as famílias possam ser agraciadas, fortalecidas e amparadas no teu amor, a fim de que eles possam, Senhor, ter paciência no momento em que passarem por estas provações. Sendo assim, Senhor, por último, pedimos por nós encarnados aqui presentes na reunião, que tu assistas às nossas famílias, a nossa casa, o nosso lar, aqueles que nos são mais caros, e a nós particularmente, Senhor. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, pedimos a permissão para abrir a reunião da noite, rogando que a tua paz esteja conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Doutora, Amém. está com a palavra, doutora. Ok, a imagem sumiu. Eu estou sem imagem, mas eu vou falar e qualquer coisa vocês me interrompem. Vocês estão ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estamos ouvindo bem, Eu doutora. estou ouvindo bem. Ouvindo bem, doutora. Pode? Ouvindo bem aqui. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe na fala de hoje. Hoje nós vamos abordar um assunto que abordamos recentemente, sobre filhos, o planejamento espiritual da vida, o comportamento espírita na gravidez e a orientação dos filhos até 7 anos. Eu fiz recentemente esse trabalho no YouTube, mas o som não está muito bom como foi o anterior. Então, eu vou repetir hoje para vocês, para a avaliação de vocês também. Em nome de Jesus, nós vamos citar nesse momento um livro do companheiro Raul Teixeira, Desafios da Vida em Família, que eu acho que quase todos vocês conhecem. Esse livro nos diz o seguinte: quando o espírito necessita reencarnar e ele sente que essa situação está próxima, como alguém que se aproxima do fogo, sente o calor, ele sente que deverá retornar em brevemente ao plano terrestre. Então, na maioria das vezes, os mentores, os guias espirituais, que podem ser um membro da família, vocês sabem muito bem que nós já estudamos isso, ou um espírito estranho, dedicado, sintonia, etc, etc. Então, esse espírito se avizinha do candidato a reencarne, dando as orientações necessárias. E, logo, ele é partícipe das decisões apresentadas e ou tomadas. Ou seja, essas decisões não são unilaterais, elas são conjuntas. Ele participa em todos, no programa traçado para o futuro reencarne, inclusive enlace matrimonial ou não, ou celibato, profissão, eu falei as principais, mas são muitas as situações que são apresentadas. É principalmente apresentada a necessidade, segundo o nosso irmão Raul Teixeira, em psicografia pelo Espírito Camilo, nessa obra e outras que eu citarei no decorrer da conversa, essa situação é direcionada, é explicada, e a criatura, o ser reencarnante, geralmente aquece, embora possa desistir em seguida
através do aborto espontâneo. Mas, na maioria das vezes, aquece, porque são apresentadas de uma forma muito clara, muito vibrante, muito de fácil compreensão, as suas necessidades reencarnatórias. Então, a conversa se passa mais ou menos assim. Você necessita reencarnar na família X, com a qual contraiu erros e acertos, afinidades ou distonias e situações de desacerto precisam ser provavelmente toleradas, analisadas, perdoadas e ou repudiadas. Você decide se aceita ou não o futuro reencarne. E a criatura, na maioria das vezes, apresentada as suas necessidades kármicas em direção ao progresso, que Joana de Ângelis, na maioria de suas obras, Allan Kardec, em sua literatura vasta das obras básicas, nos mostra que todos nós somos caminheiros em direção ao progresso e que tudo que nós fazemos aqui no planeta Terra é em direção, deveria ser, pelo menos, em direção ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso aprendizado, mas que o reencarnante é dotado de livre arbítrio. Então, essas rotas traçadas, essas metas, podem ser seguidas ou não no futuro reencarne. Dois sons aqui. Só um minutinho. Ele conseguiu clarear a imagem. Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Então, eu vou continuar falando aqui mesmo. Qualquer dificuldade, vocês me podem. Bom, então, essas metas propostas, essa programação de reencarne, pode ser cumprida ou descumprida, de acordo com o quê? De acordo com o meu livre-arbítrio. Eu posso recuar diante da prova, ou eu posso me esforçar meritoriamente, concluir uma aprovação, nem que seja parcial, mas, assim, persistir nas minhas metas de conquista. Quais são essas conquistas? A primeira delas é a convivência familiar, que muitas das vezes constitui graves desafios, porque na maioria das nossas famílias são constituídas de espíritos que têm dissidências conosco, equívocos do passado, situações mal resolvidas. Então, nós não temos aquela família perfeita, não existe. Então, muitas das vezes, a gente atende no dia a dia pessoas, principalmente no consultório médico, mas também no atendimento fraterno, acredito que os amigos já ouviram essa frase. Ah, senhora, eu ouço muito isso de adolescente. Senhora, eu não pedi para vir na família X. Minha mãe é isso, meu pai é aquilo, etc, etc. Eu estou muito descontente. Eu vou lhe dizer, eu nasci na casa errada. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vê que isso não é verdade. Claro que a gente sabe que alguns espíritos não participaram dessa consulta, porque isso tem exceções. Às vezes, o espírito não tem o preparo necessário, a evolução necessária para participar dessas decisões. Então, ele vem numa reencarnação que nós chamamos, na literatura espírita, que nós aprendemos, de forma compulsória. Ele vem porque tem que vir, tem necessidade daquela aprovação ou daquela expiação. Exemplo, um indivíduo que reencarna, como André Luiz cita na sua obra No Mundo Maior, que eu tenho certeza que muitos de vocês já leram, a história do menino portador de paralisia cerebral, do espírito que reencarnou. No caso, a história de uma criança, porque ele estava reencarnado nos primeiros anos de vida. Então, vocês estão ouvindo? Continuam ouvindo? Continuo ouvindo. Ok. Então, esse espírito provavelmente não participou da decisão de vir na família X que ele reencarnou, porque ele reencarnaria como um dementado,
um partícipe dementado. Esse espírito tem uma história, segundo André Luiz, ele, na encarnação anterior, ele lesou várias pessoas que, na sua ótica, eram inimigos, muitos e muitos. Houve uma insurreição naquela cidade, uma guerra civil, sei lá o quê, uma coisa mais ou menos dessa monta. E ele se aproveitou, porque ele era um indivíduo bem intelectualmente, uma postura social elevada, tinha poder decisório, então ele se aproveitou para julgar e condenar a maioria daquelas pessoas, a provações, a situações difíceis, até a morte. Então, essas pessoas, ao desencarnarem, segundo o livro, relato de André Luiz, psicografia, de Francisco Cândido Xavier, No Mundo Maior, segundo o livro, aqueles indivíduos tornaram-se obsessores daquela pessoa, começaram a persegui-lo e continuam esta perseguição pós-encarne. Ou seja, mesmo ele vindo do plano espiritual, onde ele foi sediciado, onde ele foi torturado, etc., etc., por esses espíritos que o conduziam de forma castigando-o, ele reencarna para expiação desse drama com paralisia cerebral. Só que tem um adendo. A mãe desse espírito era um cisne de luz. Era uma criatura boníssima e ela orava muito sobre a criança. A maioria desses espíritos obsessores já haviam perdoado, já haviam se afastado dele, mas 2 espíritos permaneciam na tortura mental, incidindo sobre o cérebro daquela criança, sabe-se lá o quê. E o livro descreve estiletes de coloração escura que saíam do cérebro dele como uma nuvem de fumaça. O livro não usa essa expressão, eu que estou usando. Então, eles descreviam que eles incidiam no cérebro do paralítico um agravamento, e aquilo se manifestava sob crises convulsivas de forma epileptiforme, como se fosse uma epilepsia. Então, a criança convulsionava e a mãe, desesperada, orava, chorava. Os mentores, porque ela orava diariamente no mesmo horário, ela orava 6 horas da tarde, os mentores se programavam e vinham para aquela residência amainar aquele caso, assistir aquela mãe, etc., etc. E André Luiz, então, vira para o seu mentor e faz a seguinte pergunta: ué, mas essa mãe reza todo dia em cima dessa criança. Por que ainda se justifica a presença desses 2 aqui inimigos torturando essa criança que já está sob nossa assistência? O mentor, então, que eu não lembro agora quem é, não sei se é Alexandre, se é Calderaro, porque tem muitas citações nesse livro de mentores, um deles responde a André Luiz: ué, esses 2 espíritos terríveis, algozes do passado, transmutarão essa energia de ódio em energia de amor e virão numa próxima gravidez dessa mãe, que é um cisne de luz, para acalentar nos braços essa criança, esse espírito dementado hoje, que na realidade o espírito era lúcido, o que era doente era o corpo, nesta encarnação, mas não se sabe no plano espiritual como ele desencarnou depois de cometer tantos equívocos, tanta maldade. Então, eles transmutariam em amor aquele sentimento de perversão, de ódio, de vingança naquele obsidiado, eles transformariam isso em amor. Numa gravidez daquela mãe, viriam como irmãos futuramente para carregá-lo e ajudariam até o desencarne dele, que após o desencarne, ele teria expiado aquela situação toda de demência, de doença que o atava ao leito, doença castradora, como é a paralisia cerebral, e outras síndromes que nós sabemos, como é a síndrome de Down, etc., etc., várias situações de transtornos mentais que o indivíduo pode apresentar. Causado por Deus? Em absoluto, jamais. Causado por equívocos que ele mesmo cometera no passado. Todas essas situações de demências foram causadas por nós mesmos, espíritos equivocados, devedores das grandes leis, por atormentar, por trair, por fazer atos malfazejos, equivocados, vingança, assassinatos, etc., etc., e nós responderemos com certeza, a lei nos alcançará, a lei da ação e reação, a lei do retorno, nós responderemos por esses crimes,
como essa criança, exemplo do livro, espiava. Então, assim, nem todas as pessoas participam, nem todas as pessoas, desculpa a expressão, nem todos os espíritos participam da decisão do reencarne. E a vida A ou a vida B é apresentada no plano espiritual, nem todos têm possibilidade de escolha, nem todos são dotados de livre-arbítrio, porque não tem, naquele momento, condição de escolha. Pode ser que depois, ao se melhorarem, readquiram essa possibilidade. Mas, naquele momento, são afastados do livre-arbítrio e veem reencarnação compulsória, necessária à sua melhoria, ao seu crescimento espiritual. Então, na maioria de nós somos consultados. Então, não justifica uma pessoa normal dizer para nós, como esses jovens diziam, continuam dizendo, eu vim na família errada, eu estou na casa errada, eu sou infeliz, minha mãe é alcoólatra. Que é infeliz, a gente concorda, que é uma vida difícil. Meu pai é alcoolista, ou é usuário de droga, etc, etc, e por aí vão os relatos. Então, a gente sabe que essas pessoas não detêm essa informação do seu livre-arbítrio e que decidiram vir na família A, família B ou família C por necessidade evolutiva. As famílias, claro que variam. Umas são mansões de luz, onde a gente, ao entrar, sente um halo de ternura, uma psicosfera positiva, pode ser só do momento, mas é parte de criaturas que emanam uma energia de equilíbrio. Mas, na sua maioria, são mistas. Tem espíritos devedores, espíritos complicados, como somos todos nós, equivocados, cometedores de erros. Então, às vezes, nós temos dificuldade de relacionamento com ABCD, com filho, com companheiro, com neto, etc., etc., com sobrinho, com servidores da casa, e às vezes nós somos os complicantes mesmo, nós somos complicados e não reconhecemos isso. Então, assim, essas criaturas são criaturas que nós tivemos diferenças no passado, equívocos cometidos por nós ou por elas, e que necessitam vir na mesma trajetória para confrontarmos-nos? Não. Para tolerarmos e suportarmos pacientemente essas diferenças, resolvendo aquelas questões do passado e tornando-nos, fazendo deles um amigo, fazendo do antigo inimigo hoje um amigo. Não significa que vamos beijar, abraçar essas criaturas. Diz o Evangelho, fala muito da lei da afinidade. Então, assim, a gente sabe que a água e o óleo não se unem. No entanto, o café com leite forma uma solução homogênea. Nós sabemos disso, todos nós, ao estudar química. Então, essa solução homogênea são aqueles espíritos que nos amam, que têm similaridade energética por afinidade espiritual conosco. Tem as mesmas preferências, o mesmo querer, os mesmos afetos. É aquele filho que, no olhar, ou aquela pessoa, pode ser um amigo também, um companheiro de trabalho, que no olhar entende a mensagem que nós estamos portando. É só uma complementação pela lei da afinidade. E há outros que nós dizemos assim, se eu pudesse, eu nem saía por essa rua, para eu não encontrar fulano. Não tem? Assim, pessoas que a gente tem uma repulsa natural, são exatamente esses do passado que nós ainda não conseguimos converter em amor, em suportação. Então, em tolerância, em afinidade, enfim, transformar aquela energia. Então, essas atitudes dizem respeito ao planejamento espiritual, aquiescência ou não. E muitas das vezes, o indivíduo, eu esqueci de dizer que no caso do paralítico, que eu me referi há pouco, do indivíduo portador de paralisia cerebral, muitas vezes a gente recusa uma gravidez dessa por ignorância, porque nós desconhecemos que aquele indivíduo que está ali necessita terrivelmente de expiar aquela situação. E será que é só ele que necessita? Não, nós também. Só que nós, sendo desconhecedoras, muitas das vezes nós aplicamos o aborto achando que é um fato necessário e, na realidade, nós estamos incorrendo em graves situações. Então, a gente não sabe quem está ali. Daí a necessidade da oração. E, às vezes, o aborto é executado
até por a mãe se sentir que o espírito é um agressor invadindo o seu ventre. Acontece também. Energias destoantes, gravidez complicada, e a mãe percebe que aquilo é o inimigo do passado que retorna. Mas isso não nos dá o direito de agir dessa maneira. E nós agimos, muitas das vezes, por desconhecimento, por falta de informação. Então, essa doutrina vem nos hoje esclarecer as razões por que o aborto tramita livremente na Câmara por 10, já foi até, acho que é aprovado, né, gente? Em vários países, por desconhecimento das pessoas, das implicações, inclusive implicações kármicas, que essa situação pode gerar. Bom, mas em falando da aquiescência nossa, no plano espiritual, da missão, da provação, da expiação A, B ou C, e chegando aqui, nós, equivocadamente, desistimos daquele fato. Nós tomamos a decisão, concordamos, fomos bonzinhos com os nossos mentores. Chegando no plano terrestre, eu faço tudo bonitinho. E em chegando aqui, nós recuamos das provas. Porque fulano é muito difícil. Eu não consigo conviver com ele. Minha filha engravidou, eu não concordo, botei ela para fora de casa. Meu filho é usuário de bebida alcoólica, etc, etc, botei para fora de casa. Então, assim, nós esquecemos nós temos o mapa do esquecimento, que é benéfico, porque se nós soubéssemos quem está nas nossas casas, muitas das vezes essas decisões eram de imediato rechaçadas pela ignorância nossa, ou pelo ímpeto de cada um, sei lá, motivos o indivíduo tem vários. Mas, assim, a lei do esquecimento é exatamente para proteger esse que reencarna, com esse passado de equívocos, e que vem no berço, porque de 1 a 7 anos ele vem envolvido por uma ternura extrema, diz o Livro dos Espíritos. E eu escuto todo dia essa frase, mas ela não é linda, ela é isso, ela é aquilo, adjetivos todos da gramática, e eu concordo, mas na realidade a gente não sabe quem está ali, é um ponto de interrogação, né? O indivíduo tem aquele ar de bondade quando criança, aquela energia boa que cativa a todos, todo mundo que vê sorri, quer carregar, etc, etc, quando vê uma criança, até uma criança estranha que passa por nós na rua, no elevador, na pracinha, a gente olha e sorri, não é? Vocês não já experimentaram isso? Porque a criança passa um ar de beleza, pode nem ser bonita, mas ela tem um ar de beleza espiritual, de ternura, ela tem um chamariz para qualquer um de nós. E nós aprendemos que depois do reencarne, aliás, durante a gravidez, antes do reencarne tem a gravidez, a mãe apresenta também situações de muita dificuldade de adaptação durante a gravidez. E, às vezes, por ignorância, na maioria das vezes, a mãe apresenta desejos. Não é aqueles desejos que eu estou falando de comer coisas, é os desejos de, eu quero um filho de olhos azuis. Eu quero que meu filho seja isso, meu filho seja aquilo. Eu quero uma menina, ou eu quero um menino. Então, a literatura espírita, Joana de Ângeles, quando fala da mudança de sexo no livro Dias Gloriosos, ela nos fala com uma clarividência total de que esse fato gera, e outros livros, outra literatura espírita, como Viana de Carvalho, no livro, acho que é Atualidades, Henrique de Bernardi, Temas Polêmicos do Século XXI, e outros, abordam esse assunto de que hoje a ciência, nós já falamos sobre isso, de que o pensamento fixo e repetitivo tem poder de modificar o cromossoma, até as cadeias hereditárias de pirimidina, esqueci o nome do outro, professor Rocco sabe, pirimidina e tem outro nome. A gente modifica com o pensamento até o sexo do nosso filho. Não significa que vamos modificar, mas pode acontecer. Uma mãe que tem aquela fixação, eu quero um menino, eu quero um menino, eu quero um menino, e ela fica mentalizando aquilo. Às vezes, ela até pede para Deus em oração, que ela quer um filho macho, que ela quer uma filha menina, por razões A, B, C, D. Aquilo é desconhecimento das leis de Deus e da ciência. Ela pode, sim, modificar aquela sexualidade, mas ela desconhece que aquela sexualidade, antes do reencarne,
obedeceu a um mapa cromossômico que deu trabalho que só para a equipe espiritual, engenheiros, genetas, etc., trabalhando naquele ser, porque ele necessitaria da sexualidade XX ou XY, como se dizia antigamente, ou fêmea ou macho, para desincumbir-se da função A, B ou C. Nessa sexualidade, nessa impetuosidade, ou nessa timidez, enfim, a criança precisava daqueles atributos em que ele foi gerado, em que ele foi fabricado, o mapa cromossômico no plano espiritual. E nós, quando interferimos com desejos equivocados, irresponsáveis e ignorantes durante a gravidez sobre o nascimento do nosso futuro bebê, nós estamos incorrendo em problemas gravíssimos que irão decorrer naquela criança, no futuro reencarne, ou na infância ou na adolescência, de mudança de sexo. Nós não podemos nem imaginar o vulcão, o tsunami psicológico que nós vamos infundir naquele ser através do desejo incorreto que nós formulamos na gravidez. Eu tenho orientado certas gestantes, mas geralmente pessoas mais próximas, com esse fato, mesmo não sendo espíritas, relatando, não sei se tem valido a pena. Eu tenho esclarecido sobre isso, inclusive estou com uma gestantezinha de 16 anos, de proximidade a mim, em que eu falo sempre essas coisas para ela, inclusive mandei uma palestra que eu fiz outro dia, pelo coisa para ela poder ver essa parte de que a gente não pode, ela disse, senhora, na família tem gente que diz, tu vais ter uma menina, tem que ser um menino. Eu digo, pois olha, não alimenta essas coisas porque são prejudiciais. E eu explico o motivo pelo qual essas coisas são prejudiciais. Então, muitas das vezes, o desejo da mãe na gravidez, que não é o objeto dessa fala, são troca de fluidos muito grandes que acontecem na gravidez. Então, ela pode apresentar enjoos, ou se a psicosfera daquele ser reencarnante está, de alguma forma, atingindo a gestante, fluidicamente, ela apresenta mal-estares, etc., durante a gravidez. São trocas fluídicas que estão acontecendo. E, muitas das vezes, a coisa é muito acentuada porque há também uma certa rejeição da mãe durante aquele nascimento. Então, essa fase de peri e pré-natal, há muitos médicos não espíritas estudando. Há uma médica brasileira, não sei se ela ainda está encarnada, e agora me foge o nome dela, em que ela fundou a Sociedade Peri e Pré-Natal de Psicologia, provando que o feto, sobre a questão do aborto que tramita, no livro de Marlene Nobre, ela aborda sobre isso, com muita frequência, ela aborda essa questão do feto ser um ser possuidor de espírito, possuidor de alma. Então, certas pessoas fazem uma ingerência sobre isso como se o feto não fosse ninguém, ou o embrião é apenas um bolinho de carne. Elas desconhecem que aquele feto ou aquele embrião, em determinado mês, ele percebe, ele distingue no quarto mês a voz da mãe entre 100 vozes. Ele sabe que é a da mãe dele. Ele ouve sons, ele vislumbra imagens, ele olha, às vezes, com certas idades, ele já sente, e, enfim, vai evoluindo conforme a embriologia, as situações de sensações do feto. Então, ele é um ser vivo, ele tem um espírito acompanhando. Esse espírito pode estar ainda em laços frouxos, como diz o livro dos Espíritos, porque a fecundação ocorre, aliás, a fecundação não, a reencarnação ocorre na anfimixia, na fecundação. Porém, esses laços só são fortificados no ato do nascimento. Mas quando a criança chora, mas durante toda a gravidez, o espírito está ali, reduzido em tamanho, miniaturizado, em sonoterapia, pela lei do esquecimento, etc., etc. Então, ele está ali, paralelo, unido à célula-ovo, ao embrião, ao feto,
em laços fluídicos, diz o Livro dos Espíritos, na pergunta, se não me engano, 344. O Rubim vai me contradizer se eu estiver errada. Então, assim, a gente não pode dizer que o embrião não tem o espírito, ou que o feto não tem espírito. Tem espírito, sim. Foi escolhido, tem mapa cromossômico, foi traçada a sua trajetória. Agora, ponto de interrogação, se ele vai realmente concluir aquela trajetória. Ele decidiu, no plano espiritual, uma situação X com Maria. Em chegando aqui, ele conheceu Janete e desconectou de Maria e casou com Janete. Isso pode ocorrer. Ele chegando no plano terrestre, ele pode recuar diante de certas coisas assumidas no plano espiritual. Faz parte do livre-arbítrio da criatura. Se ele vai acertar ou errar, os espíritos dirão, a lei da ação e reação vai cobrar, se ele não cumpriu exatamente aquilo que ele necessitava para a sua evolução. Então, eu estou sem hora, viu, Rubim? Me dá um clique aí quando eu estiver extrapolando o tempo. Começou... Sim, então, esse período da gravidez é de muito desconhecimento nas famílias da importância de assistência gestante, não só assistência ao pré-natal, que é feita hoje no Brasil, graças a Deus, regularmente. Nós detectamos doenças importantes, até a AIDS, ainda na barriga da mãe, várias doenças castradoras, doenças que causam cegueira. Eu, por exemplo, tive caso na família de doenças, paciente portadora de lesões no olho, com o futuro, a mãe teve rubéola, se não me engano, já faz tanto tempo, e essa menina foi uma guerreira, ela tinha 17 anos na época dessa gravidez, ela não é espírita, me aparenta, e ela decidiu ter o bebê. O médico disse aqui em São Luís, ele vai nascer cego, você que sabe. Ela disse, eu quero cego, torto, nariz torto, qualquer jeito, ele é meu filho, eu vou ter esse filho. E teve. E a criança nasceu apenas com uma miopia muito grande, que foi com óculos de fundo de garrafa que ela começou a estudar. Ela foi para Belo Horizonte, o pai era funcionário na época da CEMAR, da CAEMA, e a CAEMA possibilitou a ida para Belo Horizonte, no hospital famoso que operou Roberto Carlos, o filho de Roberto Carlos, nem me lembro. E ela lá foi operada da vista dessa miopia, e ela voltou de lá, era tão engraçadinha no berço, com uma cordinha, com óculos de fundo de garrafa, porque a mãe decidiu que devia parir. E a segunda irmã apresentou o mesmo quadro, e também decidiu que devia parir. Ela hoje é casada com um francês, essa moça, ela mora no interior, e a criança nasceu saudável, nasceu sem nada, em lugar nenhum. E ela teve também citomegalovirose na gravidez, que também dá deformidades oculares e outras. A criança nasceu perfeita. Então, isso é um ponto de interrogação. Depende, claro, que pode dar doenças genéticas, mas doenças de nascimento, doenças que resumem a sua capacidade de trabalho, etc, etc. Mas depende muito do merecimento e das decisões do espírito que abriga aquela gravidez. Então, na gravidez, eu acho que nós devíamos nos deter muito tempo como espíritas em esclarecimento do fenômeno da gravidez, das implicações do comportamento, não é só da gestante, não, do marido da gestante também, porque o feto registra o sim e o não que ele teve durante a gravidez. Eu tive um amigo que já desencarnou, que ele não morava com os pais eram de Mato Grosso, porque ele tinha aversão aos pais. E ele relatava, ele fez uma terapia em São Paulo, de regressão, e ele viu os pais tentaram envenená-lo, não lembro muito bem como foi a história, numa encarnação passada. Então, ele rechaçava esses pais, esse amigo era espírita. Mas depois ele começou a amá-los e perdoá-los. Inclusive, ele morreu numa viagem que ele fez para a casa dos pais. Na volta, em outro estado, eu não vou dizer quem era, uma pessoa conhecida. Na volta, ele sofreu um acidente e morreu. Era uma pessoa assim, do bem. Assim, transmutou essa energia de dívida do passado, de equívocos, em amor. Ele era um médico. E era uma pessoa maravilhosa, por onde passava fazia o bem. Então, nós vemos que o feto cadastra, porque de onde ele tirou essa história? Na regressão da gravidez da mãe dele,
ele ficou ciente, ele reencarnou ciente daquela história. E ele descreve as viagens do pai dele, que era vaqueiro em Mato Grosso, que ia com gado no Mato Grosso. Tem uma história do gado passar no Pantanal na época da cheia, ou antes da cheia. E o pai dele demorava 9 meses para voltar para casa, por causa do gado. Então, a mãe chorava muito, fez depressão, tudo isso ele relata. Ela grávida, ele relata ela chorando nos cantos do quarto, porque o marido não voltava da viagem. Então, assim, hoje é provado que o feto registra todas as emoções durante a gravidez. Então, nós temos que orientar as nossas gestantes para terem muito cuidado durante os embates com o companheiro, com outras pessoas, na frente do bebê, até com as pessoas que trabalham em casa, brigas, enfim. A gestante deve viver numa psicosfera de amor, como todos nós. Devemos manter isso nas nossas casas, como espíritas que somos, e espíritos também. Então, muitas das vezes a gente não consegue, porque nas famílias a gente tem muita problemática, muitas dificuldades, mas nós podemos sanar essa história com o culto do Evangelho no lar, melhorando a nossa psicosfera, melhorando os nossos momentos. E, para terminar, nós vamos falar rapidamente da criança de 1 a 7 anos, das implicações espirituais. Uma delas, eu já falei, que é a mudança de sexo, quando a criança mostra opções para o sexo A ou sexo B. E outra coisa que eu queria abordar também é mediunidade na infância. Todas as duas situações são de muito difícil abordagem. A primeira, a sexualidade, a orientação é que nós não devemos, em nenhum momento, valorizar aquele ímpeto da criança. Eu quero, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que o filho deseja se vestir de mulher e ela veste o filho de mulher, porque é isso que ele escolheu. A literatura espírita diz a nós que não, que nós não devemos valorizar esses ímpetos de mudança de sexo na infância, na primeira infância, porque às vezes aquilo é passageiro, é a criança está tendo a eclosão de certas situações, nós não sabemos quem é aquele espírito. Então, a gente tem apenas que ver com naturalidade. Se, eu quero me vestir de mulher. Não, você não vai vestir, porque você está com sua bermudinha, que eu coloquei em casa, etc, etc. E pacientemente demover aquele ímpeto da criança, não violentando em nenhum momento. Você é homem, quer vestir de mulher por quê? E tal, tal, tal. Porque esse diálogo agressivo vai fazer com que, cada vez mais, a criança deseje ser do sexo oposto. Então, amá-la, apesar de tudo. E se um dia, ao chegar aos 18, 20 anos, sei lá, a opção dessa criança se firmar realmente, nós não vamos bater palma, mas nós temos que amá-la ou amá-lo. É nosso filho. Não é filho da rua, não é filho da esquina. Nós somos os primeiros a amá-la, a abraçá-la na opção que ela escolheu, embora não seja do nosso coração, nos cause vergonha diante dos amigos, etc, etc. Mas nós não temos o direito de exercer violência com o nosso filho sob nenhum aspecto. A situação da mediunidade, eu achava exatamente o contrário. Ainda tem uns minutos aí. No entanto, eu li, eu vou ser rápida, ele está me dizendo que tem 5 minutos só. Eu li que a criança, quando eclode a mediunidade na infância, nós não podemos em nenhum momento desvalorizar aquilo, dizer que é mentira, mas sim respeitar. A criança vai contar a história. Mamãe, eu vi um negócio ali no quintal, eu vi um homem de paletó. Foi, meu filho, você viu mesmo? Quem será esse homem? Será conhecido nosso? Será um estranho? Mas nunca agredir a criança, dizer que ele está mentindo, enfim, tentar mascarar aquela história, porque é uma eclosão da mediunidade. Agora, nós não podemos, por outro lado, reforçar aquilo, dar muita injeção naquilo, e quando o menino mal chega aos 13, 14 anos, bota ele numa sessão mediúnica. Totalmente errado. Ele não tem maturidade para vivenciar ainda aqueles fenômenos, nem preparo, nem conhecimento para a suportação daquilo. Ele só vai para a reunião mediúnica se ele tiver estudado o livro dos médiuns, se ele tiver conhecimento, enfim, passar por todo aquele trâmite na casa espírita, que nós sabemos como trabalhadores, e se tornar um trabalhador em outras instâncias,
trabalhador do atendimento fraterno, do passe, etc, etc, um dia ele chega lá. Mas não valorizar, de botar imediatamente. A criatura é um fenômeno, ele vê coisa, não sei o quê, não sei o quê. Ótimo que ele vê. Mas a gente não tem o direito de forçar a barra, e nem é certo botar aquela criança no trabalho mediúnico, nem aquele adulto despreparado. Então, assim, a eclosão da mediunidade na infância é sinal de que a criança um dia vai realmente despontar aquela mediunidade. Outra coisa, nós não podemos forçar o nosso filho, a nossa criança, a seguir, a trabalhar aquela mediunidade. Nós podemos orientar, educar, drenar para, mas jamais obrigá-lo a ele tem que exercer a mediunidade de maneira nenhuma. Se ele quiser trabalhar com a mediunidade, é o livre-arbítrio da criatura. Nós não podemos forçar a barra, como se diz. Nós temos que respeitar, mas valorizar e explicar que aquilo é um dom de Deus, pererê, pererê, aquela história toda com muito cuidado e com muito cuidado mesmo. Enfim, era o que eu tinha a dizer nos assuntos de hoje, sobre gravidez, sobre o planejamento espiritual da vida e sobre, eu dei um flashzinho só na primeira infância, porque o tempo é escasso e a gente não pode se adiantar muito. Enfim, que Deus nos acompanhe. Muito obrigada pela atenção, pelas pessoas que nos ouviram e por Jesus, que nos deu permissão de entrar na sala deste computador, nesta sala virtual, que eu nem sei mexer, mas que meu marido conseguiu, graças a Deus. Assim seja. Assim seja. É o seguinte, eu queria dizer aos companheiros que a palestra foi meio assim organizada de forma de última hora, aparentemente, né? Que a gente sabe que nada é por acaso. Então, eu estava aqui no preparo, caso, né, a doutora não tivesse condição de fazer, eu já estava preparado aqui para engatilhar, mas a reunião ia continuar com certeza. Porque se eu não fizesse, o professor Otto faria, o Edilson faria, a gente faria um estudo, qualquer coisa. Mas a reunião haveria de ter. Muito bem. Outra coisa que eu quero dizer, doutora, a sua questão com relação à pergunta 344 do Livro dos Espíritos está corretíssima. A pergunta é a seguinte: em que momento se dá a ligação do espírito, da alma ao corpo? Resposta dos espíritos: no momento da concepção, e só se completa no nascimento. Ou seja, começa a se ligar, meus amigos, a partir do momento da concepção. Então, qualquer aborto é crime aí no momento, qualquer aborto é crime, prática de aborto aí é crime, porque ele já está ligado. E só se completa no momento do nascimento. Agora, o planejamento reencarnatório, né, ele vem antes da concepção e vai se completar por volta dos 7, 8 anos de idade da criança. Beleza? Então, doutora, muito bem colocado, está correta com relação à questão. Outra coisa, a palestra foi aparentemente em cima da hora, de última hora, que Raimundo tinha conversado comigo, aí a gente se contactou, doutora, meio-dia mais ou menos, conversou e tal, vamos ver se dá certo e tal, e deu certo. Olha só, como Deus coloca as coisas, né, no caminho certo para que a gente aqui não sabe, né, muitas das vezes, os desígnios de Deus. E, por conta disso, a palestra, na minha visão, foi, doutora, espetacular. Parabéns, viu? Parabéns pelo desempenho da palestra de hoje, porque realmente eu fiquei aqui encantado pelo conhecimento com relação ao assunto de hoje. Por isso, passo a palavra aos companheiros que quiserem fazer uso dela. É verdade, Rubens, palestra maravilhosa. E a doutora Bernadette nos trouxe atualizações tanto no campo médico quanto até no campo jurídico, mesmo ela não sendo uma especialista nesse campo. E, na verdade, é o seguinte, o aborto ele é aprovado legalmente no Brasil
para duas situações: casos de estupro, tá? E nas situações em que haja graves riscos para a vida da gestante. Tá? Eu me recordo que, uma certa feita, eu estava com um processo para decidir a respeito disso, e até não disse para a doutora Bernadette que estava em minhas mãos, mas estava. E eu terminei não autorizando. Eu não sei, sinceramente, qual foi o resultado. Se a mãe levou a gravidez até o fim ou não, mas eu não autorizei. Por quê? Naquela ocasião, estávamos ainda na questão do debate dos fetos anencéfalos. O Supremo Tribunal Federal nem havia se debruçado quanto a isso. E eu, então, conversei com a doutora Bernadette, eu me lembro bem, lá no nosso lar, e coloquei por alto a situação, não disse que estava vivenciando drama pessoal para ter que decidir sobre aquilo, mas aí perguntei para ela o que faria numa situação dessa. E ela, não sei se recorda, doutora Bernadette, mas a senhora me orientou no seguinte: olha, na verdade, quando a criança, o feto, melhor dizendo, mal formado anencefalicamente, né? Portanto, tem problemas no tubo cerebral, o que ocorre é que, muitas das vezes, os ossos em formação se espraiam de uma maneira tal que, eu não sei se a senhora lembra, mas a literatura médica se informava nessa ocasião, já havia até registrado casos de perfuração de útero em relação a esse tipo de situação. Então, é extremamente relevante a palestra na noite de hoje. Eu só tenho assim a agradecer pelos ensinamentos e acrescentar para a senhora que existe a permissão legal nesses dois casos somente. Nada de eugenia, nada de qualquer outra situação. Tá? Mais alguém? Marlene. Leda. Falecida. Do livro que ela abordou. Como é que é? O título do livro que a doutora Bernadette abordou. Qual é o título, doutora, do Desafios livro? da Vida em Família, Raul Teixeira. Foi A um Vida deles. em Família, Raul Teixeira. Leda. Tá bom. Desafios. Desafios da Vida em Família. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta, doutora. Nesse planejamento espiritual, que previamente participam, né, os pais, às vezes até um espírito mentor, né, um organizador, de como será a vida futura desse feto. Todas essas decisões, elas são flexíveis durante a evolução do feto, ou existem algumas decisões que são eixos fixos, que nem o pai, nem a mãe, nem o próprio ser em desenvolvimento é capaz de modificar? Não, os fixos são as encarnações compulsórias. Por exemplo, você foi um espírito equivocado na encarnação passada, um nazista, matou milhões de pessoas. Então, você vai reencarnar com a moléstia X. No caso que eu falei, do paralisia cerebral. Então, essa é compulsória, essa não tem modificação. Agora, aquelas nas quais você participa das decisões, você pode assumir e cumprir ou não. O cumprir ou não vai de encontro à lei da ação e reação, a lei do retorno. Então, você vai ser procurado pela lei de causa e efeito, onde você estiver. Isso vai ser cobrado no amanhã, depois de amanhã, etc. Mais ou menos assim. Muito obrigado. Era aquela principal que eu estava questionando. Quer dizer, vem uma decisão de vidas passadas, ali ninguém pode alterar. A não ser que Jesus queira alterar, ou outro ser acima a Deus, porque às vezes é capaz de alterar. É muito endividado. São esses espíritos Exato. gestores que mandaram matar, sei lá, guerra civil, um monte de situações. E aquele espírito tem realmente, para evoluir, ele tem que espiar daquela forma. Então, muito obrigado. No primeiro caso, excelente. Então, no primeiro caso, aí a gente percebe que um é compulsório e o outro
depende do livre-arbítrio, certo? Esse livre-arbítrio, a pessoa pode seguir ou não aquilo que está programado. Tá? Aí o livre-arbítrio, aí nem Deus se intromete, né? Nem Deus se intromete. Agora, eu que decido. isso. E eu posso, a gente estudou outro dia, que eu posso amainar isso daí. Vamos supor que eu tenho uma aprovação X para passar. Mas eu fiz tanto bem que aquela história foi amainada. Eu não vou necessariamente passar por aquilo. Entendeu? Eu posso reduzir a minha pena ou aumentar. É crédito e débito. Entendeu? Com as minhas ações, boas ou más. Por isso é que é legal a gente fazer o bem. Porque a gente está junto da providência divina, além de estar sendo intuído, a gente está fazendo a nossa parte ou mais do que a nossa parte. Assim, é tudo de bom. A gente ganha com isso. E a gente fazer o mal é um atrapalho, porque a gente vai voltar para pagar nessa ou naquela, ou depois da manhã, contanto que da lei da ação e reação, ninguém foge da lei do retorno. Todos nós vamos responder. Ou seja, continua o livre-arbítrio aí, viu? Se a gente fizer o bem, usar positivamente o nosso livre-arbítrio, aquilo que está programado vai ser reduzido ou então tirado completamente. É isso que a doutora quis dizer. Beleza, doutor. Bacana. Quem mais? Agora, companheiro, Diga. eu acho que também as pessoas que assassinos, ladrões, que vão para a questão do pagamento, a questão de eles se livrarem desses males, não propriamente ele vai sofrer pela mesma consequência, por tiro ou por isso ou por aquilo. Ele pode transcorrer em outras situações. A lei de causa e efeito? É perfeito. A lei de causa e efeito não obriga que a pessoa morra. Exatamente. Se matou com a bala, vai morrer de bala. Não, também não é assim, não é? Não é assim. Talvez o ladrão, aqui é só para brilhantar nossa palestra, talvez o ladrão ele nasça como quem? Como o político, por exemplo, né? Então, geralmente o político ele está ali para não só para ajudar a população, mas principalmente para meter a mão no bolso mesmo das pessoas, né? Então, isso não é perfeito. Eu acho que, então, meu irmão, o que nós devemos fazer é como disse a Bernadette, como todos vocês fizeram o comentário, e que devemos nos modificar. Se fizemos o mal X, mudemos o nosso comportamento para que futuramente nós possamos andar de pé firme, né? Pé firme, junto com a divindade. E é isso que eu faço aqui, é isso que nós fazemos, e é isso que, com certeza, todos nós do grupo, nós estamos nessa caminhada, buscando esses valores que são mais importantes para nossas vidas e para o espírito, né? Beleza. Estão me ouvindo Mais bem, alguém? não? Raimundo, Opa! diga aí, meu irmão. Comandante Rubem, Diga. eu acho que nós estamos bem servidos aí de palestrante, né? A professora Estamos. na área da médica e o professor Otto na parte Da física quântica. das quânticas, etc. Né? Isso, muito bom mesmo. A gente vai ter que explorar esses dois aí mais vezes, né? Isso. Pra E Raimundo, gente... o teu Sim. som está muito baixo. Vê se aumenta mais esse som. Já está aqui no máximo, aqui, ó. Beleza, Meu, continua então. Vai lá. Mas está me ouvindo, né? Tô. Doutora, Sim. Vai lá. eu estive colocando aqui 4 pontos nessa sua explanação. Tá? Eu, antes de ser espírita, eu já tinha conhecimento do fato em que a preparação do feto na gestação era algo assim que impactava o feto. Então, o meu filho, eu botava música clássica para ele ficar ouvindo assim, a Maria deitada, eu conversava com ela, digo, ó, eu li sobre isso aqui, eu acho que isso aqui é bom para ele, né? Então, várias noites eu coloquei música clássica para ele ficar escutando, né? E eu acho que muitas das questões que nós temos hoje da depressão pode estar relacionado a esses momentos iniciais lá na gestação, tá?
Um outro ponto que eu coloquei aqui é com relação a criança, essa questão que a senhora abordou aí do sexo, da criança despertar um desejo por uma outra realidade que ela não tem no corpo. E nós temos hoje a influência da televisão, dos filmes, etc. Inclusive a fomentação do LGBT nesse aspecto, que a criança que vai resolver, quando eu vejo que ela ainda não está, né, com todos os preparos psíquicos para decidir qual é a sua situação sexual. E isso ser imposto, como estavam querendo colocar isso nas escolas, isso é uma coisa muito grave. Eu acho que isso a gente tem que estar bastante atento e ser veementemente contrário a essas coisas, porque a doutrina espírita nos informa que nós vamos passar pelas duas energias, pelos dois corpos para evoluir. E a outra coisa com relação é a medicina. Como o planeta está passando da fase de provas para a regeneração, esses acontecimentos que a medicina hoje resolve, e aí não sei se estaria interferindo no karma, porque a pessoa deveria passar por essas coisas, mas eu imagino que se a medicina é possível, eu acho assim, do meu ponto de vista, que mesmo aquilo que viríamos passar pelas provas, como nós já estamos entrando numa nova fase, a medicina pode resolver e nos dar essa possibilidade de sermos, né, de termos os benefícios disso, já que a gente está num processo mais evolutivo. E eu gostaria que você abordasse novamente nesse aspecto aí, com relação à medicina, né, nessa transição, vai favorecer muitas pessoas que estão com problemas que deveriam ser do seu karma, né? E a questão da mediunidade da criança, que as pessoas realmente precisam estar mais preparadas. Como a nossa ideologia religiosa, na maioria das pessoas ainda estão na Igreja Católica e dos nossos irmãos evangélicos, fica muito difícil eles fazerem este acompanhamento. Mas assim, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais, achando o que a medicina propõe para a gente hoje, disponibilizando curas, se a senhora acha que isso interfere na relação do karma. Não sei se eu fui compreensivo na pergunta. Hein? Olha, a medicina não interfere na relação do karma. Agora, o que interfere é o bem que a criatura possa fazer, que dá direito a ele receber uma benesse, que pode ser da medicina. É por aí. Agora, outra situação. A Kardec, na Gênese, quando ele fala na transição planetária, ele fala que esses episódios que circundam a transição planetária, que a evolução pode acontecer ou não, independente da transição planetária, só acontece se a população se modificar para melhor. Se não se modificar, continua como está. Então, assim, Kardec fala que durante a transição planetária há um progresso incrível da humanidade praticamente em todos os setores. Só não o progresso moral da criatura, porque depende do meu livre-arbítrio. Mas, assim, a medicina cresce muito. Tanto prova que nós estamos vendo vários países trabalhando na vacina de Covid. A B, C, D, F, todo mundo está mexendo nas descobertas e está favorecendo medicamentos. Aquele lá, maluqueta, que era presidente dos Estados Unidos, não tomou um soro que é de anticorpo de cavalo para melhorar a resistência dele, a resistência física. Ele tinha dinheiro, tinha situação financeira, fez um experimento, tomou o medicamento. Ele é um idoso, tirou o Covid de letra, não tirou? Ele tem uma imunidade muito boa, não posso afirmar isso. Mas, então, essa questão da medicina, do progresso, Kardec prevê na transição planetária, ele diz que o progresso é generalizado quando acontecem esses fenômenos catástrofe, guerra civil. Quando teve a guerra civil, não inventaram um monte de coisa, de membro, amputação de membro, penicilina, não sei mais o que, não sei mais o que. Então, esses inventos geralmente se sucedem a essas catástrofes. Agora, nós estamos vendo a questão da intubação, essa pronação, paciente de bruço,
Isso não era usual nos hospitais, botar o paciente de bruço. Agora foi provado que o paciente com pouca área respiratória, ele respira melhor na posição de prona, ou seja, de bunda para cima, para o respirador, e fica melhor a absorção dele. Então, assim, cada dia vão surgindo eventos novos. Claro que a humanidade se beneficia disso. Agora, A, B ou C, que tem um programa X, independente disso, a gente não pode generalizar. Isso é o livre-arbítrio de cada um, que ele fez, o que ele não fez. Aqueles que têm um currículo de bondade, que tem esse merecimento, são beneficiados por essas descobertas. Aqueles que não têm, que proliferou o mal, que foram renitentes, eles irão de qualquer jeito, com ou sem progresso. A gente sabe que eles serão dizimados ou por um carro, ou pela pandemia, enfim, por qualquer coisa, de acordo com o mapa da desencarnação. Porque a gente sabe que, assim como tem um mapa cromossômico do encarne, eu chego no plano terrestre, o meu mapa é cromossômico, foi traçado no plano espiritual. Assim também tem um mapa do meu desencarne. Eu sofro as possibilidades X de desencarne. Não significa que eu vá desencarnar exatamente daquele jeito. Porque, como ele falou, a bala na cabeça, se eu atirei em alguém na cabeça, não significa que eu vá morrer exatamente com uma bala na cabeça. Eu posso ter amainado esse karma, ter um débitozinho e morrer diferente. Mas ou eu vou, ou pela pandemia, ou por um raio, ou seja lá por que causa for. Não sei se eu respondi a pergunta, você a contempla. Eu queria fazer uma pergunta a vocês aí com relação. A Bernadette falou, ela fez a palestra dela usando esse microfone aqui. Esse microfone. Se a voz, para vocês ouvirem aí, foi melhor com microfone ou agora, ultimamente, que ela falou sem microfone? Em ambas as situações, meu querido Urbano, em ambas as situações nós ouvimos bem, graças a Deus. Mas eu diria que agora, sem o microfone, ela se tornou até mais audível aqui para nós. Eu queria, com a permissão da doutora Bernadette e do querido irmão Raimundo, apenas pontuar naquilo que a doutora Bernadette já falou a respeito da evolução da medicina. Hoje nós sabemos que a medicina está, Raimundo, tão avançada que é possível, por exemplo, tratar o feto ainda na barriga da mãe. Tá? Entretanto, isso que a doutora Bernadette colocou é muito importante, a questão do merecimento, a questão do livre-arbítrio. Tá? Porque hoje, por exemplo, com todas essas ultrassonografias e exames de ressonância, de imagens, etc. e tal, mesmo assim, por exemplo, mulheres ainda morrem por uma causa absolutamente muito parecida com as do século XVIII ou XIX, uma eclampsia, um negócio desse aí, etc. Tal, mesmo com todo esse equipamento ao nosso dispor. Quer dizer, são situações que fogem e que podem estar situadas nessa questão do merecimento, na questão do livre-arbítrio. Por falar em merecimento, eu vejo que a nossa querida irmã Maria, graças a Deus, está ali com o merecimento de ser uma quase ex-covidiana, né? E, se Deus quiser, vamos passar por essa fase também, viu? Muita saúde, Maria. Muito bem, muita saúde aí, Raimundo e Dona Maria. Muita paz aí, que vamos pedindo a Deus que o negócio vai sair dessa, vamos sair dessa, com certeza. Se Deus quiser. Deus quiser. Mais alguém? Bem, então, eu acho que nós já poderíamos fazer a nossa prece, né? Pode sim. Meu querido Raimundo, você quer fazer a nossa prece? Já que a doutora Bernadette fez a nossa palestra hoje, está precisando repousar a garganta. Eu vou pedir para o nosso comandante Rubens aí que... Não, o Rubens fez a primeira. Eu já fiz a inicial. Então, eu não faço, meu querido. Eu sou pela doutora Elizabeth. A senhora quer fazer, doutora Bernadette? Pois então faça, por gentileza. Vamos explorar. Eu só queria, antes da prece, só para lembrar dos nossos companheiros que estão precisando aí, Raimundo Lavras, nossa irmã Maria, que está... Frisar, Raimundo, Dona... Me telefonou ontem, ele está um pouco melhor. Pediu oração, inclusive, foi boa lembrança. Então vamos lá. Bom, vamos fechar os nossos olhos.
pensar em Jesus nesse instante, espargindo a sua luz maior, através da presença dos anjos de guarda, mentores espirituais, nas nossas casas, na cidade, nos hospitais, nas igrejas, onde houver transeuntes. Enfim, Jesus, que nesse instante a nossa cidade seja irmanada pelo amor, com efusões para o Brasil, de fluidos benéficos, de cura, de acalmia, de trâmite nos lares, de paz, de harmonia. Que todos nós sejamos veículos do amor nesse instante, com profusão de energias em cores, muitas, que sejam enviadas a todos os lugares onde necessário se faça, em especial na penitenciária de Pedrinhas, Senhor. Que os pacientes ali segregados recebam em efusão energias de paz, de suportação, de tolerância, de perdão, que as suas consciências se abram na noite de hoje, vislumbrando seus lares, seus filhos e a necessidade de retorno às suas famílias, retomando as suas missões. Também, Jesus, em direção aos hospitais, onde haja pacientes em repouso, portando Covid ou outras doenças, com sintomas os mais variados. Que a acalmia se faça, o bálsamo, a suportação. Que os parentes sejam sensibilizados na necessidade de acompanhamento. Assim, Jesus, nós só temos a te agradecer neste momento, a oração deste grupo coeso, e que também recebamos, de acordo com o merecimento de cada um, as graças, se possível for, nos nossos lares, sobre os nossos familiares, filhos, companheiros, aqueles que dividem os nossos lares. E sigamos pelo caminho desta doutrina santa, amparando, esclarecendo, beneficiando, se possível for, a todos por onde passarmos, enviemos o teu rastro de luz. Jesus, governador espiritual da Terra, do planeta, Deus, nosso Pai, receba as nossas orações, as nossas emissões de ternura e de agradecimento pelo trabalho de hoje. Assim seja.